Olá, turma. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Vamos dar continuidade ao nosso assunto de biologia. Aula passada eu corrigi o exercício relacionado a, o processo de especiação, mas ao tópico inicial que eu falei para vocês sobre especiação alopátrica, que se refere à especiação geográfica, quando há isolamento geográfico, vai separar essa espécie em duas, fazendo com que ocorra o isolamento reprodutivo, fazendo com que surjam espécies diferentes, tá? Com o tempo. Mesmo essa barreira geográfica sumindo, vai fazer com que as espécies se encontrem no futuro e elas não consigam reproduzir, porque interrompeu o fluxo gênico, a espécie ela mudou, tá? São duas agora diferentes, então os seus genes são incompatíveis, elas não irão conseguir cruzar, tá? Então isso aqui foi trabalhado em aula anterior, tá? 2 semanas atrás. Semana passada foi o exercício que eu corrigi para vocês da apostila, tá? E na aula de hoje nós iremos continuar na aula de hoje e de amanhã, tá? Amanhã será via Zoom, ok? E nós iremos dar continuidade ao nosso assunto, beleza? Então vamos lá, ó. O que a gente vai trabalhar hoje? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre efeito gargalo de garrafa, que é o efeito fundador, e também um pouco de irradiação adaptativa, tá? Então lembre-se lá, o que mais cai, tá? Continuando para vocês, sobre especiação é a especiação alopátrica, ou geográfica. A gente vai ver também um pouquinho da diferença entre a simpátrica, tá? Um pouquinho também da parapátrica, ok? Então lembre-se, especiação alopátrica, quando primeiro você tem o isolamento geográfico e você precisa ter, fundamental aqui, o isolamento reprodutivo. Caso ocorra só o isolamento geográfico e depois essa espécie se encontrem, o que vai ocorrer aqui? Elas vão poder cruzar, porque não interrompeu o fluxo gênico. O importante, tá, turma, é que ocorra isso aqui, ó, o isolamento geográfico, tá? Tem que ter o isolamento geográfico para que haja uma distinção nas espécies, ó, como ele mostra aqui, ó. Antes era só uma e elas acabaram se diversificando pelo cismando essa barreira, né? Aqui, ó, apareceu um canal, Pode ser um rio também, só cadeias montanhosas. E essa espécie diferenciada. Se elas se encontrarem novamente, elas não vão conseguir reproduzir, porque houve o isolamento reprodutivo. E esse isolamento reprodutivo interrompeu o fluxo gênico, tá? Então isso é isolamento geográfico, isolamento reprodutivo que ocorre, tá? Na especiação alopátrica. É resultante quando uma população é dividida em uma barreira geográfica, acredita que seja a forma predominante da especiação para a maioria dos organismos, tá? Vou falar para vocês rapidinho aqui do efeito, tá? Que é o efeito gargalo de garrafa. Também é um CAI, tá? Ano passado veio especiação alopátrica, mas podem ver esse contexto. Por exemplo, nas Olimpíadas de Biologia veio aqui deriva genética. O que é deriva genética, pessoal? Quando você tem uma população original e dentro dessa população original, você tem frequências genéticas, você tem alelos. Que são alelos? Que estão nos nossos genes, aqueles que têm a nossa codificação e vão mudar nossas características. E aqui você tem alelos diferentes. Você tem azuis, brancos, e uma cor bege aqui, tá? Então você vai ter diferentes tipos de alelos de determinada população. Então, o efeito gargalo de garrafa, ou efeito fundador, ou a deriva genética, tá? Deriva genética. O gargalo de garrafa, populacionais, ocorre quando poucos indivíduos sobrevivem a um evento aleatório. Então, aconteceu um evento aleatório que ocorreu, mudanças na frequência alélica, tá? Na frequência genética dessa população. Então, a população original apresenta frequências aproximadamente iguais dos alelos azuis e brancos, tá? Só que houve um evento ao acaso, um evento lá, uma mudança ambiental, uma catástrofe, que fez com que alterasse, tá, as características, o genótipo, uma mutação nesses seres vivos, tá? Ocasionando mudança ambiental, reduz acentuadamente o tamanho populacional. Então, reduziu o tamanho populacional, fazendo com que sobrevivessem, uma pouca quantidade de indivíduos. E esses indivíduos que sobreviveram, eles têm frequências alélicas diferentes da população
original, tá? Então, quando você tem um efeito gargalo de garrafa, você tem uma grande população. Por que efeito gargalo de garrafa? Quando você vira, o que acontece? Não vai passar todas. Vai passar algum, né? Em top lá. Quando eu brincava com carro de peteca, com mais novo que vocês, por exemplo, lá nos 12, 13 anos, na rua, tinha garotos lá que colecionavam, tomavam garrafa. Então, quando ele fosse tirar, não conseguia, tinha que sacudir bastante, porque elas entupiam e passavam só algumas. E essas que passavam, elas iam ter característica. Ah, professor, mas por que teve características diferentes? Porque ocorreu um evento ambiental que reduziu o tamanho da população e também alterou a frequência genética, fazendo com que essa população aqui, que sobreviveu, ela tenha característica diferente da original, ok? Esse processo aqui não foi lá pela especiação, tá? Tá dentro daqui da... Opa, é um processo de especiação, mas não é, por exemplo, uma especiação alopátrica, né? Que aconteceu lá, por exemplo, isolamento geográfico. Aqui não. Foi uma mudança, tá? Na sua frequência genética, fazendo com que essa população que viesse a sobreviver, ela fosse diferente daquela antes fazia parte, tá? Então, os seus genótipos, seus alelos modificaram, ok? E continuando aqui um exemplo do efeito fundador, segundo caso. Acontece quando alguns poucos indivíduos pioneiros, tá, colonizam uma nova região, a população resultante não apresentará todos os alelos presentes na população de onde partiram esses pioneiros. Pioneiros são aqueles fundadores que vão chegar lá e vão fundar aquela população, ok? Aonde elas vão se desenvolver e irá originar novos descendentes, tá? Então começa tudo com os pioneiros, eles fundam e depois aquela vai só aumentando aquela comunidade, tá? Não apresenta todos os alelos presentes na população de onde partiram os pioneiros, mas apenas aqueles carreados pelos mesmos, tá? Então, como assim carreado? Aqueles que carregaram essas características, aqueles que conseguiram reproduzir e passar os seus genótipos. Olha aqui, por exemplo, um exemplo aqui, população grande, tá? Turma, e geralmente vai acontecer em pequenas populações, tá? Em pequenas populações que vai acontecer o efeito do fundador, tá? O efeito, né? Aqui, tá? Ok? Então, o efeito fundador é quando vai ter uma população que vai fundar determinado ambiente. Pesquisem depois lá sobre Ilha de Páscoa, o que aconteceu com aquela população lá, Então, você tem uma população grande que tem aqui, 15 mil indivíduos, né? E desses 15 mil, 12 mil são indivíduos A e 3 mil são indivíduos B. Só que o que acontece aqui, se por acaso 15 indivíduos B deixassem de se reproduzir e a geração seguinte terá praticamente o mesmo patrimônio genético. Por quê? Você tinha 3 mil. Desses 3 mil, apenas 15, então foi uma pequena quantidade. Tá? Se apenas 15 deixarem de se reproduzir, 2.985 continuarão reproduzindo. Então, eles irão continuar, tá? As suas características genéticas serão mantidas, tá? Eles irão manter as características genéticas e irão passar, né, para os seus filhos. Agora, se for uma população pequena, esse efeito do fundador, tá? Ele poderá ser diferente. Por quê? Se você tem uma população de 150 indivíduos, sendo 135 A, 15 indivíduos B. O que vai acontecer aqui? Se por acaso 15 indivíduos B deixassem de se reproduzir, haverá alteração no patrimônio genético. Por quê? Você não vai ter mais indivíduos B, você só vai ter apenas indivíduo A. Então, mudou as características daquela população. Então, aquela população, ele carregou somente os genes presentes em A. Então, eles foram carreados, né? Eles foram carregados por eles. Então, por quê? Aconteceu algum evento fazendo com que a população B, que tinha 15 indivíduos, não se reproduzisse. Se eles pararam de se reproduzir, eles vão sumir, permanecendo somente a população indivíduos A, os 135. Ok? Então, por isso que é efeito fundador. Então, aquela população A, ela vai fundar aquele local e os seus alelos, seus genótipos são diferentes
da população antiga, porque lá você tinha A e tinha B. E quando você chega no novo local que você vai fundar, você vai morar, agora só tem característica A. Então mudou daquela população original. Tá? Então isso é efeito do fundador. Vou especificar melhor quando eu fazer amanhã, mostrar para vocês no exercício. Tá? Vou responder para vocês lá. E aqui, pessoal, a evolução tá, por divergência e a radiação adaptativa é quando você tem uma população original e essa população original ela começa a sofrer modificações gradativas, tá, lentamente no decorrer do tempo. E geralmente vai ocorrer por processo de migrações. Você tinha uma espécie, né, que ela migrou para o mangue, uma foi para o deserto, outra foi para floresta. O que aconteceu aqui, turma? As pressões seletivas, né, e diferentes outros fatores evolutivos atuando sobre a variabilidade genética dessas populações. Foram para o mangue, foram para o deserto e foram para as florestas. E isso, como elas migraram para ambientes diferentes, vai fazer com que ocorra aqui isolamento reprodutivo, fazendo com que essas espécies sejam diferentes. A espécie A, espécie B e espécie C, até fazendo com que surjam órgãos homólogos. O que são órgãos homólogos? Tem a mesma origem embrionária, porém exerce função diferente. Um exemplo, pessoal, baleia. Baleia e cavalo. Um vive no ambiente aquático e outro no ambiente terrestre. Só que tem um porém. A baleia é um peixe ósseo. E aqui na sua nadadeira, ela tem húmero, rádio, una, carpo, metacarpo, falange, tá? Aqui. E o cavalo, na sua pata, também tem o húmero, né? Vai ter o rádio, a una, carpo, né? Entre essas estruturas. Então, o que você está vendo? Ele tem a mesma estrutura óssea, só que na baleia serve para quê? Nadar. E no cavalo, galopar, andar, correr. Então, você está vendo aqui, eles têm a mesma estrutura óssea, mas função diferente, ok? Aconteceu uma irradiação, uma divergência no decorrer do tempo, tá? Fazendo com que esses órgãos acabassem mudando. Vocês vão ver mais para frente também sobre órgãos homólogos e órgãos vestigiais. Lá no sétimo ano acho que você estudou sobre isso, mas não deve lembrar, ok? Mas era para lembrar, tá? Órgãos homólogos, tá? Mesma estrutura, mesma origem embrionária, mas função diferente, ok? Órgãos análogos, origem embrionária diferente, mas a mesma função. Um exemplo, asa do morcego e a asa de uma borboleta. A origem embrionária é totalmente diferente, mas fazem a mesma função. Qual é a função? Voar, ok? Já nos homólogos, não. É a mesma origem embrionária, lá no desenvolvimento embrionário. Porém, a função dele vai ser diferente. Baleia para nadar e o cavalo para galopar, correr, ok? E eu queria falar para vocês agora aqui, tá? Na especiação simpátrica, tá? Depois da aula pátrica, o que mais cai é a simpátrica. E qual é a diferença da simpátrica? A simpátrica, turminha, você não vai ter lá, por exemplo, o isolamento geográfico, ok? Você não vai separar as espécies. Ocorre num determinado local, vai ocorrer no mesmo local, tá? Então, não vai ter aquele isolamento, ok? Que as espécies não vão se divergir, ok? Então, na especiação simpátrica, corresponde à subdivisão, de um conjunto gênico quando os membros da espécie filha não estão separados geograficamente da espécie mãe. O modo mais comum desse tipo de especiação é por poliploidia, um aumento no número de cromossomos, tá? Então vai aumentar o número de cromossomos. E quando há esse aumento, tá, no número de cromossomos, a espécie pode até vir a falecer ou ela pode vir a sobreviver. Como assim, pessoal? Normal é aqui, espécie A, organismo diplóide. Nós somos organismo diplóide, por exemplo, né? Temos lá 46 cromossomos, tá? O organismo triplóide, ele vai ter a mais, ok? Então ele vai ter a mais, né? Ele vai ter o quê? Quanto que ele vai ter aqui? 69, né? Se não me engano. Então ele vai ter a mais, Então um gameta haploide, aqui você vai ter outro gameta haploide, você vai ter a fecundação. Só que o que ocorre aqui, não há pares de homólogos no híbrido.
e não há meiose, né? Então vai duplicar os cromossomos, fazendo com que surjam gametas, células poliploides, tá? Com mais cromossomos do que o normal. Geralmente, tá? Ele vai dar origem a híbrido. Ah, professor, fale um caso de poliploidia aqui, professor. Por exemplo, quando tem lá o cruzamento do ligre, né? O tigre com um leão, né? Você tem um ligre, o das zebras, esqueci lá, zebralo, né? A zebra e o cavalo. São animais híbridos. Se você pegar o macho e a fêmea, eles não vão reproduzir, eles não vão cruzar, ok? Não há como eles cruzarem, ok? Então isso que ocorre. Então, por exemplo, como eu falei, normal é você ter 46 cromossomos. Como é um organismo totalmente diferente, tá? Nesse processo aqui, totalmente diferente, o que vai ocorrer aqui quando há a poliploidia, tá? Nesses organismos aqui que não vai ter a separação correta aqui dos gametas, tá? O normal é ter 46, ele vai acabar tendo até mais, tá? Então não há pares, eles não são pares, por quê, professor? Você está vendo aqui o par. O par tem que ser igual aqui, tá? O par tem que ser igual, por exemplo, aqui é A, né? E aqui também você vai ter, pode ser um Azinho, tá? Você vai ver isso mais para frente genético. Então eles se combinam. Aí quando no A é totalmente diferente. Você tem um A aqui e aqui, você vai ter um B. Então, não homólogos, não iguais, tá? Eles não são iguais. Se eles não são iguais, esses homólogos vão se duplicar e você vai fazer com que surjam células poliploides, tá? Uma maior quantidade de cromossomos, fazendo com que você surja um organismo híbrido, tá? Fazendo às vezes que ele não consiga até se reproduzir. Se ele se reproduzir, vai ser gerando clones, tá? Aqui, então, na especiação, na especiação simpátrica, o que eu quero que vocês observem? Bem aqui, Depois eu volto naquela imagem da flor lá, mas eu quero que vocês vejam esta imagem aqui, Analisem essa imagem aqui, Na simpátrica, as populações convivem, mas não cruzam. A seleção de parceiros para a reprodução, continua, mantendo o isolamento. Então, o que acontece aqui, na especiação simpátrica? O que vai ocorrer? Você tem espécies no mesmo ambiente, só que o que vai acontecer aqui? Elas não vão cruzar. Elas estão no mesmo local. Já a alopátrica, as populações novas, elas são isoladas, tá? Geograficamente, rompeu aqui, fazendo com que surgissem novas. Já a simpátrica, não, eles estão no mesmo local. Pode ocorrer, tá, uma alteração também nos seus genomas, tá? Na sua característica genética. E elas vão aqui, cruzar somente com aqueles parceiros que elas acham semelhantes. Então, verde vai cruzar com verde, roxo ou lilás, para quem enxergar diferente, vai cruzar com roxo ou lilás, né? Então, estão no mesmo local, mesmo habitat, mesmo nicho ecológico, mas há uma seleção sexual, há uma seleção de parceiro para a reprodução. Você tem essa espécie aqui e esta outra, só que elas não vão cruzar, tá? Ela vai preferir cruzar com ela e essa aqui com esta. Então, na especiação simpátrica, quando as espécies estão no mesmo local, mas há uma seleção para o processo de, de reprodução. Já na alopátrica, turma, o que acontece? As populações, tá? Elas vão ser isoladas geograficamente, tá? E a especiação... Meu Deus do céu! E a especiação parapátrica, tá? Quando os membros da espécie filha não estão separados geograficamente da espécie mãe. Ocorre em geral quando uma população única apresenta possibilidade de adaptação a dois nichos ecológicos diferentes dentro da mesma área. Você está vendo aqui a especiação parapátrica. Você tem uma população com distribuição contínua. Só que o que acontece? Eles estão no mesmo ambiente, no mesmo habitat. Só que nesse habitat, nesse ambiente, eles desenvolvem o que? Um nicho ecológico diferente. É só você pensar, deixa eu ver aqui, nessa imagem aqui, Opa, passei sem querer. Na parapátrica, tá? O que acontece aqui,
Moscas, por exemplo, elas estão no mesmo ambiente, ó, no mesmo habitat, mas umas vão preferir comer a maçã vermelha, outras vão preferir, ó, comer a maçã verde, e com o tempo elas vão se distinguir, tá? Elas vão ficar diferentes, ok? Então elas vão procurar se reproduzir com aquela que tem o mesmo nicho ecológico, o mesmo hábito de alimentar, tá? Então, ó, parapátrica, mesmo habitat, mas nichos ecológicos diferentes. Simpátrica, mesmo habitat, mesmo nicho ecológico, mas a seleção do parceiro, tá? Eles vão preferir cruzar com aqueles parceiros semelhantes. A vai cruzar com A, B vai cruzar com B, C vai cruzar com C. Ok? Ó? Então, continuando aqui, ó, na parapátrica. Na verdade, é uma especiação alopátrica, na qual o limite que separa as populações não é uma barreira física, mas uma diferença de condições. Qualquer fator que reduza o fluxo gênico ou aumente a gravidade, o gradiente de pressão seletiva entre pequenas distâncias pode gerar condições favoráveis a essa formação da espécie. Tá? Onde ela tiver, e nesse nicho ecológico dela, se ela se adaptar a um novo nicho ecológico, e ela tiver mais recursos para ela vai sobreviver, diferente de uma outra que mudar o seu nicho ecológico e lá não tiver recursos, e ela não conseguir se adaptar àquele nicho ecológico diferente. Ah, professor, esqueci que você está falando que é habitat, que é nicho ecológico. Habitat é onde aquela espécie mora, onde aquela espécie vive. Nicho ecológico é tudo aquilo que a espécie faz no habitat. Procurar fêmea, né, macho para se reproduzir, procurar alimento, ok? Procurar interagir com outras espécies. Então, nicho ecológico é tudo aquilo que aquela espécie vai fazer, tipo a função dela que ela vai fazer naquele habitat, ok? Um exemplo aqui, de novo, ó. Eu tenho dois carapanã, o macho e a fêmea. O macho e a fêmea estão no mesmo habitat, mas o nicho ecológico deles são diferentes. Por quê? A fêmea se alimenta de sangue, o macho de açúcar, entendeu? Mesmo habitat, mas nicho ecológico diferente. As funções que eles fazem são diferentes. Olha o que ocorre aqui em mosca, ó. Por exemplo, você tem mosca, você tem um alimento à base, né, de maltose, aqui, ó, açúcar, né, lá, da proteína, lá. E você tem um à base de amido. E vai acontecer o quê? Muitas gerações depois passaram, aquelas que se alimentam somente de maltose e aquelas que se alimentam somente de milho, o que vai acontecer aqui? Elas vão escolher para reproduzir aquele que tem o mesmo nicho ecológico. Aquela que se alimenta de maltose vai se alimentar com aquela de maltose. Aquela que se alimenta de amido vai se reproduzir com aquela que se alimenta de amido. Então, uma representação aqui da alopátrica, parapátrica e simpátrica. Professor, o que mais cai? Primeiro, segundo e terceiro. Tanto é que no Enem veio a alopátrica. Você tem a população original aqui. Né? População original. Depois, o que aconteceu na alopátrica? Passo para a especiação. Formação, né, de uma barreira, né, geográfica para isolar a espécie. Depois, evolução de isolamento reprodutivo. Então, essas espécies aqui elas estão se reproduzindo somente aqui e esta somente aqui. E depois, em isolamento, né, nova espécie distinta depois do equilíbrio das novas áreas. Então, elas podem se encontrar, mas elas mudaram totalmente por causa dessa barreira. Mesmo a barreira surgindo e depois deixando de existir, se acontecer o isolamento reprodutivo e essas espécies se encontrem, elas não vão conseguir misturar seu material genético. Totalmente diferente, são espécies diferentes. Já na parapátrica, o que ocorre aqui? Entrada em um novo habitat, né? Em um habitat adjacente, ok? Dentro de um nicho ecológico diferente, e vai acontecer a nova surgimento da espécie, né? Dentro da mesma, só que não teve um isolamento, não teve uma barreira. O que aconteceu? Elas mudaram o nicho ecológico, mudaram o habitat, começaram a se alimentar de coisas diferentes, tá? Exercer, e acabaram sofrendo essa divergência. Já a simpátrica, o que ocorre aqui? Qual é o primeiro passo para o início da especiação? Mudança genética, tá? Então tem que mudar. Lembra lá que muda, tá? As características genéticas. E evolução do isolamento reprodutivo dentro, tá? Da população. Então vai ter aquela seleção sexual
A A vai reproduzir somente com A, né? E B vai se reproduzir somente com B, tá? Então acontece, essas espécies elas vão distinguir com o tempo. Olha aqui a imagem que eu tinha falado para vocês, tá? Como é que ocorre. Okay? O que faltou falar aqui, na verdade, aqui, ó, um híbrido tetraplode, tá? Tem uma área quase contínua ao redor de Spokane, tá? Em Austin. Aí depois ele vai falar aqui, ó, distribuição dos híbridos, né? Bolinha verde, é mais ampla do que aquela da espécie parentais de plode. O que aconteceu aqui? Ó? Os pluripods podem ter mais sucesso do que seus ancestrais. As espécies do gênero Trogopon são membros, né, da família de girassol. O mapa mostra a distribuição de 3 espécimes parentais de plode e 2 espécies tetraploide híbridas de Trapogon, né? E no leste do estado de Washington, né? Em Idaho. Então essas espécies híbridas, como elas sofreram modificações, foi uma mistura, né? E ocorreu a multiplicação, a duplicação do material genético, elas acabaram se adaptando. Pode ocorrer e pode ter o sucesso evolutivo dessa espécie até substituindo aquela nativa, aquela que deu origem a ela. Pode ocorrer, mas muitos, turma, não acontece. São pouquíssimos casos de sucesso, tá? A maioria acaba destruindo, né? Nos seres vivos, poucos, né, são casos de híbridos de sucesso, tá? Tem lá o jumento, né? A mula, né? Na verdade, ó, a égua e o jumento gerando a mula, ok? Então, ó, lembre-se disso aqui, tá, turminha? Alopátrica, tá? Parapátrica e a simpátrica. Alopátrica tem que ter o isolamento geográfico e o isolamento reprodutivo. Parapátrica, a população está distribuída no mesmo local, mas elas têm nicho ecológico, hábitos alimentares diferentes. Elas só vão se reproduzir com aqueles do mesmo hábito, tá? Já a simpátrica, as populações elas convivem, tá, no mesmo local, mas vai ter aquela seleção sexual, tá? Umas vão cruzar somente com aquelas que são iguais, beleza? A gente vai ficando por aqui, tá? Amanhã a gente continua, eu vou corrigir um exercício junto a vocês, tá? Esclarecer mais esse assunto, falar de especiação alopátrica, parapátrica, simpátrica, deriva genética, né? E efeito do fundador, beleza, turminha? Praticamente já finalizamos essa parte aqui. Eu creio que depois disso nós vamos estudar sobre... Acho que a gente vai entrar em ecologia, tá? E vamos dar continuidade, beleza? Qualquer dúvida, manda mensagem no privado do WhatsApp, tá? Nossa próxima aula será via Zoom, beleza? Abraço, até a nossa próxima aula.